A palavra do Senhor ela nos diz, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém, meus irmãos. Eu vou comentando com vocês aqui a palavra do Senhor, né? E aqui no versículo 12, né, nos diz, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, se nós queremos ser tratados bem, com respeito, nós também temos, em primeiro lugar, nós temos que respeitar também, tratar as pessoas com respeito. Assim como nós queremos ser tratados, assim como nós queremos ser ajudados, nós temos que ajudar. Assim como nós queremos ser tratados com amor, nós temos que tratar as pessoas com amor. Assim como nós queremos ser perdoados, nós temos que perdoar. Nós temos que fazer aos homens tudo aquilo que nós queremos, né? Que eles nos façam, conforme a palavra do Senhor está nos dizendo, meus irmãos. Porque esta é a lei e os profetas. E nós somos profetas de Cristo, amém? A palavra também do Senhor nos diz no versículo 33. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor nos diz que larga, né, a porta, né, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por quê? Porque nós sabemos, meus irmãos, que o mundo ele tem oferecido coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Sabe, as pessoas elas se corromperam. Aleluia, né? O mundo está corrompido. A palavra do Senhor nos diz que o mundo já é do maligno. E o mudanismo, né? O inimigo está usando pessoas para se infiltrar na igreja. O inimigo ele está entrando nas igrejas, ele está bagunçando. Sabe, as igrejas não querem mais seguir a sã doutrina do Senhor. Elas acham que elas podem servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. E não é assim. Sabemos que nós não vamos entrar no reino dos céus de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Então, se eu não me esforçar para entrar no reino do céu, com certeza, quem não se esforça não vai até o reino do céu. Só vai subir nós que se esforçamos, só vai entrar no reino do céu aqueles que se esforçam. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, não vá por esse caminho largo, por esse caminho espaçoso. Amém? Porque o que o Senhor quer para ti é a vida eterna. E a palavra do Senhor diz, né, e muitos são os que entram por ela. Por quê? Porque muitos são os que vivem hoje na perdição, meus irmãos. Sabe, nós temos que orar e clamar que o Senhor venha nos dar sabedoria e venha dar sabedoria àqueles que estão, né, perdidos, meus irmãos, porque nós temos que olhar para eles com olhar de misericórdia e de amor. Assim como Cristo nos amou, nós temos que amar uns aos outros, amém? Então, meus irmãos, nós devemos vigiar. O que vai nos levar para o céu, o que nos dará salvação é isso aqui, a palavra do Senhor. É viver, é executar, é cumprir as palavras do Senhor. Não só cumprir aquilo que eu quero, não só cumprir aqueles versículos que me agradam, não só ler, não só viver, não só cumprir aquilo que me agrada, mas também tem coisas aqui na palavra do Senhor que vai contra aquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos pensando, que nós estamos vivendo e falando. E não é a palavra que tem que se adequar a nós, e sim nós que temos que se adequar à palavra. Então, quando nós lemos a palavra e aquilo vem de confronto com a nossa vida, com o nosso coração, com aquilo que nós estamos passando, enfrentando e vivendo, nós temos que se adequar à palavra, fazer o que a palavra nos ensina, porque nós não podemos ler essa palavra e dizer, isso aqui eu não vou cumprir porque eu estou vivendo assim, isso veio de confronto a mim, eu não vou cumprir isso. Eu vou cumprir só o que eu quero cumprir, o que me agrada. E sabemos que não é assim. Sabemos que nós temos que cumprir a palavra do Senhor por completa, por inteira, amém? Porque só assim alcançaremos o reino dos céus. Tem muitas pessoas aí que pensam que elas vão para o céu porque elas servem um pouco a palavra do Senhor e o resto não. E não é assim, meus irmãos. Se nós não cumprimos essa palavra por inteira, não tem como nós entrarmos no reino do céu, amém? Porque Deus ele nos disse, sede santos porque eu sou santo. Então nós temos que ser santos, nós temos que nos esforçar, amém? Tem pessoas que estão servindo a Deus, mas sem nenhum esforço, acha que pode fazer o que quer. Só toma para si aqueles versículos que agrada a ele, aquelas pessoas só tomam um versículo que agrada a elas. Aqueles versículos que não agradam, elas não tomam. Como perdoa teu próximo. Eu não consigo, eu não perdoo. Não temos que pensar assim, nós temos que dizer, eu consigo, porque Jesus, ele nos disse, apóstolo Paulo, ele disse, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Então, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, amém? Então, nós devemos se afastar desse caminho, dessa porta larga, né? Aleluia. E aqui mais fala no versículo 4. E porque estreito é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, meus irmãos, poucos há que a encontram, que nós sejamos esse pouco que encontra essa porta estreita, né? Esse caminho apertado, porque nós sabemos que nós que servimos ao Senhor não é fácil. Todos os dias nós enfrentamos lutas e guerras e batalhas, né? Nós temos que viver uma vida constante de oração, de jejum, leitura da palavra e vivendo, obedecendo e cumprindo a palavra. Nós temos que ter uma intimidade com o nosso Pai, amém? Não é fácil, vai ter momento que nós vamos passar por lutas, por aflições, vamos sim, porque a palavra do Senhor nos diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele já venceu por mim e por você. Tem muitas pessoas, olha, meus irmãos, tem pessoas que pensam que veio servir a Jesus e a vida virou um mar de rosa, não tem mais problema. Não pensar isso, não é assim, sabe por quê? Porque Jesus, ele disse que no mundo nós teremos aflições. Então, e a palavra do Senhor nos diz que apertado é o caminho. Isso significa que nós vamos passar por momentos difíceis, por momentos de lutas, por momentos de aflições. Mas eu quero te dizer algo, o Senhor é comigo e é contigo, e Ele quer que nós continuemos nesse caminho. É apertado, mas é esse caminho que vai nos levar à vida eterna, amém? E a palavra do Senhor nos diz aqui, mais embaixo, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós sabemos que tem muitas pessoas, né, meus irmãos, que estão no nosso meio, que se faz, né, que falam que são ovelhas, que falam que são servos do Senhor, mas na verdade são lobos devoradores, né? Mas olha uma forma que Jesus nos ensinou a identificar essas pessoas que são lobo. Por seus frutos os conhecereis. Então é pelos frutos dessa pessoa que nós vamos conhecer ela. Nós devemos analisar e ver qual é o fruto, qual é o testemunho dessa pessoa, amém? Aí sim nós vamos poder dizer se é uma serva do Senhor, se é um servo do Senhor ou se não é. Se é um bode, se é um lobo, né? Aqui diz mais, ó. Pelos seus frutos os conhecereis, né? Então, nós vamos conhecer pelos frutos. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, meus irmãos, se essa pessoa, tem pessoas que se aproximam de nós que nós não conhecemos nada dela. E ela se diz que ela é serva do Senhor, ela diz que é uma serva, que é um servo do Senhor. Então, nós vamos o quê? Analisar os frutos dessa pessoa. Se ela é uma pessoa que só fala a verdade, se ela é uma pessoa que não gosta de falar dos irmãos, se ela é uma pessoa que perdoa, se ela é uma pessoa que ama, se ela é uma pessoa bondosa, o que nós sabemos? Que ela tem os frutos, do Espírito. Então, se ela tem os frutos do Espírito, é porque ele habita nela. Amém? Então, meus irmãos, não tem como uma pessoa boa, né? Aqui embaixo fala, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então, tem pessoas também que se aproximam de nós, que dizem que são o que não são. E nós vamos analisar, Jesus, ele nos ensina, né, a conhecer pelos frutos. Então, nós devemos analisar e prestar atenção nos frutos, no testemunho daquela pessoa. Se ela é uma pessoa que ela é desleal, que ela engana, que ela fala fofocas, que ela fala mentira, amém, meus irmãos? Se ela é uma pessoa que ela não prega a verdade como está na palavra, se ela é uma pessoa que ela diz que é e na igreja é uma coisa, fora da igreja não é, se ela diz que é uma coisa que ela não é, meus irmãos, então ela é uma árvore má. Ela é um fruto mau, ela é uma árvore má. Então, nós vamos conhecer também pelos frutos as pessoas que elas não são ovelhas, mas elas são lobos. Amém? Aquelas pessoas que só causam contenda onde chega. Elas são lobos, elas não são ovelhas, porque elas não dão bons frutos, mas sim elas estão dando frutos maus. E a palavra do Senhor nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se aquela pessoa faz coisas más, fala coisas más, é porque o coração dela está cheio de maldade. Então, Jesus, ele nos ensinou, né? Conheceis as árvores pelos frutos. E tem pessoas que ela conhece uma pessoa hoje e amanhã ela já está trazendo para dentro da casa dela. Não faça isso, meu irmão, minha irmã, não faça isso. Analise a vida dessa pessoa. Como Jesus, ele me ensina e ele te ensina, ele é perfeito. Em tudo que o Senhor fala para nós através da palavra, ele é perfeito. Ele diz, conhecereis, aqui que ele fala, ó, por seus frutos os conhecereis. Então, o que ele diz? Ei, repara os frutos que essa pessoa
produzindo. Se é frutos bons, se é frutos maus, repara. Aí você vai saber se ela é um lobo ou se ela é uma ovelha. Se ela tiver frutificando frutos bons, dando um bom testemunho, ela é ovelha. Mas se ela tiver dando frutos maus, se ela tiver dando mau testemunho, ela não é ovelha. Ela é um bode, ela é um lobo. Amém? Aleluia, meus irmãos. E aqui a palavra do Senhor nos diz, né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então, se uma pessoa ela produz frutos bons, pode ter certeza que aquela pessoa ela é uma ovelha, ela verdadeiramente é um servo do Senhor, porque não tem como aquela pessoa que é boa dar frutos maus, não tem. Assim como não tem, né, a árvore má dar frutos bons. Então, se aquela pessoa ela produz frutos maus, não tem como ela ser uma árvore boa, não tem. Ela é uma árvore má, ela é uma pessoa, ela é um lobo. Se ela só produz frutos maus, se ela produz frutos maus, se ela só produz frutos maus, se ela está produzindo ali fofoca, inveja, contenda, deslealdade, engano, confusão, se ela está produzindo isso, se ela está frutificando isso, saiba que ela não é uma árvore boa, mas sim uma árvore má, porque os frutos dela são maus. Mas se ela está ensinando, o que ela fala é para... A palavra do Senhor nos diz que o que nós falamos, o que nós temos que falar é para... Tipo assim, eu esqueci a palavra agora, tipo assim, para levantar, sabe? Para edificar a vida dos nossos irmãos. Então, se essa pessoa ela é uma pessoa que só fala coisas que edifica, ela fala o testemunho dela, o que o Senhor fez na vida dela, se ela é uma pessoa que prega, que evangeliza, se ela é uma pessoa que fala a verdade, se ela é uma pessoa que ela se desvia da fofoca, da mentira, do engano, se ela é uma pessoa que ama, que perdoa, que ajuda os necessitados e os próximos, se ela é uma pessoa que produz frutos bons, pode ter certeza que essa pessoa é uma árvore boa, ela é uma ovelha. Amém, meus irmãos? E aqui a palavra diz, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então, essas pessoas que elas produzem frutos maus, uma hora o Senhor ele vai tirar elas do meio ele vai tirar ela do meio das árvores boas, amém? Porque corta-se e lança-se no fogo, né? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui no versículo 20 fala, né? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É pelos frutos que nós vamos conhecer quem são as pessoas. Amém, meus irmãos? Aqui a palavra do Senhor nos diz no versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem são os que vão entrar no reino dos céus? É aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Então, qual é a vontade do Senhor? É isso aqui que Ele nos deixou escrito. É a palavra dEle. É isso que Ele quer que nós siga. É isso que Ele quer que nós faça, que nós cumpra. É a palavra dEle. Porque é através da palavra dEle que nós vamos ser salvos. Cumprindo ela por inteira. Não pela metade, não aquilo que nos agrada. Mas sim por inteira. Cumprindo também naquilo que nos confronta. Muitas das vezes nós fazemos algo errado. E quando nós vamos ler a Bíblia, nós lemos que aquilo é errado. Que aquilo é desagrado aos olhos do Senhor. E nós ficamos, poxa, mas... será? Ah, mas só é um pecado, não tem nada a ver. Tem tudo a ver sim, meus irmãos. O Senhor já está te mostrando o teu erro através da palavra. Ele está te consertando e te libertando através da palavra. Aceita a libertação, aceita o conserto do Senhor para a tua vida. Aceita a correção dele para a tua vida, amém? É através da palavra que nós fazemos a vontade do Pai. É através da palavra que nós somos salvos. Nós temos que fazer a vontade de Deus, amém? Muitos me dirão naquele dia. Amém, meus irmãos? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Amém, meus irmãos?